Fala galera, vamos lá, vamos continuar estudando a geometria analítica. Dessa vez a gente vai ver um tópico bem específico da geometria analítica, que é a circunferência. Então vejamos. Galera, a circunferência, a partir desse desenhozinho aqui, a gente vai chegar na fórmula da equação reduzida da circunferência. De que forma, professor? Assim, ó. Imagine que eu tenho um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano eu marque um ponto C. Certo? Que eu vou dizer que ele tem coordenadas xc e yc. Esse ponto C será, consequentemente, o centro da circunferência. Imagine também que eu marque um outro ponto, um ponto genérico, um ponto P, que ele vai ter coordenada x, que se liga com uma coordenada y. Agora perceba aqui o seguinte, ó, que a distância entre esse ponto C até o ponto P, isso aqui é o que a gente vai chamar de raio da circunferência. Obviamente que essa distância aqui, quando dá um giro de 360 graus, aí é que forma esse contornozinho aqui, que é o que a gente denomina de circunferência. Agora veja como é simples, pessoal, deduzir a fórmula da equação reduzida da circunferência. Olha que coisa fácil. Ó. A gente vai aplicar uma coisa que a gente aprendeu logo no início da geometria analítica, que é a distância de dois pontos. Ó. Então, ó, a distância de C até P, ou seja, a distância do centro até P, é igual ao raio. A gente sabe que a distância é essa, é R. Olha, aplicando a fórmula de distância de dois pontos, desse lado aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que x menos xc elevado ao quadrado mais y menos yc elevado ao quadrado. Isso tudo dentro de um radical, dentro da raiz. Isso aqui é a fórmula da distância de dois pontos. Isso tudo continua sendo igual a R. Agora, galera, o que eu vou fazer é eliminar esse radicalzinho aqui, ó, essa raiz. Ó, e para fazer isso, eu vou elevar ambos os lados da igualdade ao quadrado, tá certo? E dessa forma, eu vou conseguir eliminar esse radical aqui e, consequentemente, eu não vou alterar a igualdade, porque a igualdade é igual, ela é como se fosse uma balança de dois pratos. O peso que eu coloco de um lado, eu tenho que colocar do outro, por isso que eu tenho que elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Então, ó, veja bem, elevando os dois lados da igualdade ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que esse radical aqui, ó, essa raiz, se anula com esse quadradozinho aqui, tá bom? E o que sobra é o que estava dentro do radical. E do lado de cá fica r ao quadrado mesmo. Logo, a gente chegou na fórmula da equação reduzida de uma circunferência, que é essa daqui, ó, x menos xc elevado ao quadrado mais y menos yc elevado ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, essa daqui é a fórmula da equação reduzida da circunferência. Vamos ver um exemplo numérico, que aí talvez fique bem claro para vocês. Ó. Esse primeiro exemplo numérico, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Vamos supor que a gente sabe o raio e sabe a coordenada do centro. Aí eu quero escrever a equação reduzida da circunferência. Então, ó, a primeira coisa, a gente vai pegar a fórmula, que é isso aqui. Ó. Pegando a fórmula, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai substituir, pessoal. Ó. Quem é meu x de C? Quem é o x do centro? É 3. Quem é meu y do C? O y do centro é 5. Quem é meu raio? É 2. Fazendo as devidas substituições, ó, aqui, ó, 3, 3, 5, ó, 5, e o raio é 2, então 2 elevado ao quadrado. Agora, para a gente chegar à nossa resposta, basta resolver isso aqui, ó, 2 elevado a 2, que é igual a 4. Logo, a equação reduzida para essa situação aqui é isso aqui, ó. Olha que coisa simples, olha que coisa fácil. Vamos ver um outro exemplo numérico. Agora o contrário. Vamos fazer a situação contrária? Vamos supor que a gente tem a equação reduzida de uma circunferência e a gente queira determinar o centro e o raio. Tá, professor, e como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, vamos escrever a equação reduzida da circunferência aqui, ó, a formulazinha. E agora a gente vai fazer o quê? Uma comparação. Ó. A gente vai comparar a fórmula com esse cara aqui, que é do exercício. Então, ó, perceba que menos xc é igual a menos 2, ó. Então, menos xc é igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, porque xc não pode ficar negativo, eu tenho que o x do centro é 2. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o y do centro. Ó. Menos yc é igual a mais 3. Então, ó, fica menos yc, que é igual a mais 3. Também tenho que multiplicar por menos 1, porque o yc não pode ficar negativo. Logo, meu y do centro é menos 3. Daí, nós temos que o centro tem coordenada 2 e menos 3. Agora vamos descobrir o raio. Como é que a gente faz o raio? Ó? Comparando também, ó, r ao quadrado é igual a 9. Então, r ao quadrado é igual a 9. Agora, o que eu vou fazer é pegar esse quadrado aqui e jogar para o outro lado em forma de raiz.
Logo, meu R é igual a raiz quadrada de 9. Logo, meu raio é 3. Pessoal, uma dica bem simples. Ó. Quando aqui for negativo, então essa coordenada será positiva, ó, comparando com a fórmula. Logo, se aqui for positivo, essa coordenada será negativa, porque é o contrário. A gente viu que por comparação dá negativo, fazendo a comparação, obviamente, vai dar negativo. Então, toda vez que aqui ó, for positivo, essa coordenada é negativa. Toda vez que aqui for negativa, essa coordenada será positiva. Tanto faz, ó, aqui e aqui. Tanto faz, isso é uma dica para que você descubra o centro intuitivamente direto, sem fazer esse cálculo aqui, sem fazer essa conta. Não há necessidade, porque só é olhar aqui. Quem é o meu x do centro? 2. Positivo, porque aqui está negativo. Quem é meu y do centro? Menos 3, porque aqui está positivo. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando. Agora a gente vai ver a equação geral da circunferência. A partir de uma equação reduzida da circunferência, podemos chegar à equação geral dessa mesma circunferência. Então, ó, vamos supor que a gente tem aqui a equação reduzida, e o que a gente vai fazer aqui é desenvolver esse produto notável aqui, ó, x menos xc elevado ao quadrado, mais y menos yc elevado ao quadrado. A gente vai desenvolver isso aqui, ó. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, tá certo? Então, ó, aplicando os produtos notáveis, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui, ó, aqui é o quadrado da diferença dos termos. Então, vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é xc. Então, menos 2x, xc, mais o quadrado do segundo termo, que é xc. Então, xc elevado ao quadrado. Mais, agora, ó, vamos desenvolver o produto notável desse aqui, o quadrado da diferença dos termos. Então, ó, e quadrado do primeiro termo, então, y elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é yc. Então, fica menos 2y, yc, mais o quadrado do segundo termo, que é yc elevado ao quadrado. Agora, ó, esse r ao quadrado eu vou trazer para o lado de cá, para o lado esquerdo. Vai ficar menos r ao quadrado. Isso tudo igual a zero, porque quando eu trouxe o r ao quadrado para cá, o que é que ficou lá do lado direito? Nada, então ficou zero. Agora, pessoal, o que eu vou fazer, ó, é somente uma organização, ó. Esse cara que está ao quadrado, eu vou botar perto desse cara que está ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Esses dois caras aqui, ó, 2xc, 2xxc e 2yc, todos os dois vão ficar perto um do outro. Ó. Então, vai ficar ó, menos 2xxc com menos 2yc. Mas, agora, ó, esse cara aqui, com esse cara aqui, com esse cara aqui, eles três vão ficar um perto do outro. Ó. Então, vai ficar mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Pronto. Dessa forma aqui, a gente chegou na equação geral de uma circunferência. Esse trecozão aí. Então, ó, vamos ver um exemplo prático que talvez fique mais claro para vocês. Na equação geral, ó, a gente pode também determinar o centro e o raio da circunferência. Logicamente, galera, que a gente também vai fazer isso fazendo uma comparação, certo? Obviamente que se tivesse na forma reduzida, seria bem mais simples a gente determinar esse centro e esse raio. Mas, na geral, também pode ser determinada, isso fazendo uma comparação, galera. Então, vamos fazer essa comparação, ó. O que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Comparando, ó, a gente vai comparar esse cara aqui com esse cara aqui, ó. Então, ó, perceba o que é que acontece. Veja bem, ó. Menos 2xc, xxc, esse cara é igual a esse cara aqui, ó. Esse é igual a esse, eles estão na mesma posição, ó. Fazendo essa igualdade, então a gente vai encontrar o x do centro, o x do centro dessa circunferência aqui, ó. Passando esse menos 2x para o outro lado, veja o que é que acontece, ó. A gente vai ficar com xc, que vai ser igual a menos 2x, dividido por menos 2x. Uma coisa dividida por ela mesma vai dar 1. Pronto, dessa forma aqui eu encontrei o meu x do centro. Agora, pessoal, de forma semelhante, eu vou comparar ó, esse cara aqui, ó, 2y, vai ser igual a esse cara aqui, a mesma posição, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 2y, é igual a menos 4. Agora, passando esse menos 2y para o outro lado, ó, a gente vai ter o seguinte, que yc vai ser igual a menos 4y dividido por menos 2y.
Ó, logicamente que mais por menos na divisão vai dar menos. 4 dividido por 2 vai dar 2. Y com Y corta, certo? Essa letra some. Então, a minha resposta é o quê? YC é igual a menos 2. Pronto, eu já tenho o centro da minha circunferência. Agora, basta eu achar o raio. Ó. E o raio, esse menos 4 aqui, é igual a toda essa parte aqui. Ó. Só que, quem é XC, quem é YC? Né? XC não é o centro, não é o X do centro, YC não é o Y do centro. Então, só substituir, a gente já sabe quem é. Está aqui, ó. Então, ó, vai ficar 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos R ao quadrado, tudo isso é igual a menos 4. Ó. Menos 4, esses três caras é igual a esse cara aqui. Então, ó, desenvolvendo os cálculos, a gente sabe que 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4, porque é menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, menos R ao quadrado é igual a menos 4. Ó, fazendo o seguinte, 1 mais 4 vai dar 5, e eu repito o resto. Agora eu vou pegar esse 5 e passar para o outro lado. Então, ó, vai ficar menos R ao quadrado igual a menos 4 com menos 5. Logicamente, pessoal, que agora a gente faz o seguinte, ó, menos 4 com menos 5 vai dar menos 9. Multiplicando tudo isso por menos 1, porque o R ao quadrado não pode ficar negativo, ele vai ter o seguinte, que R ao quadrado é igual a 9. Pegando esse 2 aqui e passando para o outro lado em forma de radical, a gente vai ter que R é igual a raiz quadrada de 9, que é o R igual a 3. Pronto. Um pouquinho mais complicados, mas veja bem, se tivesse na forma reduzida, seria bem mais fácil. A gente vai aprender também, logicamente, a transformar a equação geral na reduzida e a reduzida na geral. Então, ó, vamos lá. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Ó. Um exemplo prático, determine a equação reduzida dessa circunferência aqui. Essa aqui é a equação geral, a gente vai partir da geral e chegar na reduzida. Então, como é que a gente vai fazer isso, professor? A gente vai botar ela aqui, ó, a equação geral está aqui. E agora, para a gente fazer isso, galera, a gente vai ter que usar uma técnica matemática chamada completar quadrado. Esse é um assunto estudado no 8º ano do Fundamental. Então, se você não sabe, aconselho que você veja uma aula e revise essa parte aí, porque ela é fundamental para poder entender. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 4x, colocar perto desse cara aqui, e esse menos 8 eu vou colocar perto desse cara aqui. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado com menos 4x, mais y ao quadrado com menos 8y, com menos 5 igual a 0. Repito o resto. Então, o que eu fiz foi colocar somente os caras de mesmas letras, um perto do outro, tá certo? E agora, ó, perceba que nesse momento é que eu vou completar o quadrado. Ó. Eu vou deixar esse espaçozinho em branco aqui e aqui. Porque esse espaço em branco é o que eu vou completar, é o que está faltando para que isso daqui seja um trinômio quadrado perfeito. Então, para me completar e descobrir quem é esse cara aqui, como é que eu faço? Muito simples, galera. Ó, aqui já está a nossa resposta, mas eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Ó. Vou escrever aqui, nesse canto aqui. Como é que eu descubro quem é esse cara aqui? Vai ser simples. Ó. Esse cara que está faltando, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser o coeficiente do termo do meio, dividido por 2, e do resultado eu elevo ao quadrado. Então, vai ser assim, ó, 4 dividido por 2, que vai ser 2. E dessa resposta aqui, ó, dessa resposta de 4 dividido por 2, eu elevo ao quadrado. Então, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. Logo, esse cara que está faltando aqui, ó, é mais 4. Então, como é que eu descubro? Eu pego esse coeficientezinho aqui, desse cara aqui, divido por 2 e da resposta eu elevo ao quadrado. Então, não dá 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, o cara que está faltando aqui é 4. Vamos para aqui agora. Ó. Como é que eu descubro esse cara que está faltando aqui? Simples, eu vou pegar o coeficiente desse cara aqui, que é o 8. Ó. Então, eu vou pegar ele, 8, dividir por 2. E a resposta, qual é a resposta? 8 dividido por 2 é 4. E da resposta eu elevo ao quadrado. E quanto é 4 elevado ao quadrado? Dá igual a quanto? 16. Pronto. É assim que a gente descobre os caras que estão faltando aqui e aqui. Agora eu quero que você perceba o seguinte, ó. O que eu vou completar o quadrado aqui, que é mais 4, e aqui que é mais 16. Só que se eu somar mais 4 mais 16 do lado esquerdo da igualdade, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa do lado direito. Lembre-se que a igualdade ela é igual a uma balança de 2 pratos. Então, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também, ó. Então, ó, completando o quadrado, ó, o cara que estava faltando, mais 4, tá aqui, ó. O outro cara que estava faltando aqui, ó, mais 16.
Tá aqui, ó, descobri ele. Logicamente que eu tenho que somar eles dois do outro lado, do lado direito da igualdade. Ó, mais 4 com mais 16. Agora, galera, o que a gente tem que fazer é aplicar outra técnica matemática chamada de fatoração. Isso. Ó, por quê? Porque aqui a gente vai ter dois trinômios quadrados perfeitos. Vou explicar para vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Essa parte aqui, ó, isso daqui e isso daqui são trinômios quadrados perfeitos, tá bom? A gente vai ter que fatorar isso aqui. Como é que a gente fatora um trinômio quadrado perfeito? Simples, galera. A gente vai ter que extrair a raiz quadrada dos caras das pontas, ou seja, a raiz quadrada disso e a raiz quadrada disso, tá bom? Então, quanto é a raiz quadrada de x? Pessoal, já vou botar a resposta aqui. Ó. Quanto é a raiz quadrada de x? É x. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Usa o sinal do cara do meio, que é menos, então fica x menos 2 e eleva tudo ao quadrado. Mas, agora a gente vai fatorar o outro trinômio quadrado perfeito. E a gente vai repetir o processo. A gente vai extrair a raiz quadrada desse cara aqui da ponta e desse cara aqui da ponta também. Então, a raiz quadrada de y ao quadrado é y. A de 16 é 4. Abre parêntese, fecha parênteses e eleva tudo ao quadrado. Obviamente que o sinal é o sinal do cara do meio, é menos. Ó. Se aqui fosse mais, aqui também seria mais. O sinal, a gente sempre usa o sinal do cara do meio. Isso tudo será igual a 5 mais 4 mais 16 é igual a 25. Pronto. Dessa forma aqui, galera, ó, chegamos à nossa equação reduzida, que é esse cara aqui, ó. Isso daqui é a equação reduzida desse cara aqui. Pronto, já chegamos à nossa resposta. E assim eu finalizo minha aula, tá certo, galera? Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal e dá um like maroto.